tem uma coisa que a vida rouba da gente sem avisar. Não é a juventude, não é o tempo, é a fé. E eu não tô falando de religião. É aquela fé simples de achar que as coisas vão dar certo, sabe? Que as pessoas são boas, que você merece. E hoje você olha pra dentro e percebe que faz tempo que essa fé não mora mais aí. E o estranho é que você não sabe nomear quando é que essa fé foi embora. Não tem uma data, não tem um evento, não tem um momento específico que você pode apontar e falar, foi aqui. Simplesmente foi acontecendo, em silêncio, aos poucos, como uma luz que vai diminuindo tão devagar que você só vai perceber que está no escuro quando você não enxergar mais nada. Você acorda um dia e percebe que não torce mais por você mesmo. Pensa por um segundo. Você lembra de quando torcia? De quando você tinha um plano e ficava animado com ele de verdade? De quando você imaginava o futuro e sentia aquela coisa no peito, aquela antecipação de vai dar certo. De quando você via uma pessoa nova na sua vida e pensava sem hesitar, essa pessoa é boa, essa pessoa merece confiança, vale a pena abrir um espaço para ela. E hoje você ainda faz planos, você ainda conhece pessoas, ainda olha para o futuro, mas agora tem um filtro, uma fina camada de descrença que cobre tudo. Você faz um plano já esperando que não vai acontecer. Você conhece uma pessoa já esperando a decepção. Você olha para o futuro já carregando o peso do passado. E aí você chama isso de maturidade, mas não é. Isso é cicatriz. Comenta aqui embaixo se você consegue ainda torcer por você mesmo ou se você acha que essa fé já foi embora faz tempo. E sabe o que ninguém fala sobre perder a fé nas pessoas? É que a pior parte não é mágoa. A pior parte é o que vem depois da mágoa. É depois que a dor passa e aí sobra aquele aprendizado errado, digamos assim. Porque a dor ela passa e o que fica é uma lição que vem com o tempo. Só que muitas vezes a vida ensina uma lição errada. A pessoa que te traiu te ensinou que confiar é perigoso. A pessoa que te decepcionou ensinou que esperar é bobagem. A que foi embora te ensinou que se apegar demais dói. E a que ficou, mas que não te viu, te ensinou que ser você mesmo não é suficiente. E aí você foi internalizando tudo isso, não conscientemente, não de propósito, mas foi. Guardou cada lição como se fosse proteção. Como se aprender a não acreditar fosse uma armadura. E na verdade ela protege. Só que a armadura também pesa. A armadura também cansa e também isola. Um dia você percebe que está tão protegido que nada mais entra. Nem a dor, nem a decepção, mas também não entra a leveza. Não entra a surpresa boa, não entra a conexão, não entra a fé. Você se blindou tão bem que se trancou por dentro. Pensa em uma coisa que você acreditava antes e que hoje você não acredita mais. Pode ser uma pessoa, pode ser um sonho, ou pode ser você mesmo. Pode ser no amor, pode ser na ideia de que as coisas têm um propósito, de que o esforço vale a pena, de que quem faz o bem recebe o bem de volta. Quantas dessas crenças ainda estão intactas em você? Essa pergunta dói porque a resposta pesa demais para você carregar sozinho. Tem uma saudade específica que não é de uma pessoa, não é de um lugar, não é saudade de uma época. É a saudade de como você via o mundo. Eu sinto essa saudade. De quando você ainda via bondade nas pessoas antes de ver o perigo. De quando você entrava numa situação nova com curiosidade, não com medo, não com cautela. De quando você ainda acreditava que o amor podia ser simples, que a amizade podia ser leal, de que você podia ser você mesmo sem pagar o preço por isso. De quando você se permitia querer coisas de verdade. Porque tem um momento na vida da gente que a gente começa a querer com medo, começa a gostar com distância, começa a sonhar baixinho, quase em segredo, porque sonhar alto virou sinônimo de se machucar. E você vai encolhendo, os sonhos vão encolhendo e a fé vai encolhendo. Até que um dia você olha para dentro e encontra alguém muito mais cauteloso, muito mais fechado, muito mais cansado do que você se lembra de ter sido. E sente saudade não de uma vida melhor, mas de acreditar que ela era possível. Se você sente isso agora, deixa um coraçãozinho aqui embaixo. Você não tá sozinho. Só que aqui tá uma coisa que ninguém te conta sobre essa fé que foi embora. Ela não foi destruída, ela foi enterrada. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. O que foi destruído não volta. O que foi enterrado, às vezes, só precisa de alguém que cave.
às vezes precisa de um momento em silêncio, sem distração, sem ocupação forçada, sem a anestesia do barulho constante que a gente usa para não sentir o que precisa ser sentido. A fé que você perdeu não foi embora porque você é fraco. Foi porque você foi ficando esperto demais para ela. Foi porque o mundo foi te ensinando que acreditar é ingenuidade, que ter esperança é coisa de quem ainda não aprendeu, de quem ainda não viveu o suficiente, que a fé é um luxo de quem ainda não se decepcionou. E você aprendeu a lição tão bem que começou a se envergonhar de acreditar. Pensa nisso, você já teve vergonha de ter esperança? De torcer por alguma coisa que você sabia que talvez não desse certo? De querer acreditar numa pessoa, mesmo com medo? Essa vergonha tem um nome, se chama ferida. E a ferida que não é tratada, ela não some. Só endurece, vira casca, vira distância, vira aquela frieza suave que você chama de equilíbrio, mas no fundo é só a dor que aprendeu a não parecer mais. Sabe o que mais dói nessa história toda? É perceber que você parou de acreditar em você antes mesmo de parar de acreditar nas pessoas. Porque é mais fácil culpar o mundo. É mais fácil dizer que a vida é injusta, que as pessoas decepcionam, que as coisas não funcionam como deveriam. Isso tudo pode ser verdade, mas no fundo, por baixo de tudo isso, tem uma crença que foi sendo corroída junto. A crença de que você merece. Merece que dê certo, merece um amor que não doa, merece um espaço onde ser você mesmo é suficiente. Merece sonhar sem ser ridicularizado, merece tentar sem precisar se desculpar por isso. Você parou de acreditar nas coisas porque primeiro você parou de acreditar que merecia as coisas. Isso não é frescura, não é fraqueza, é o resultado natural de anos recebendo mensagens de pessoas, de situações, de falhas que foram dizendo de formas diferentes que você não era suficiente. E aí você foi acreditando, aos poucos, sem perceber. Até torcer por você mesmo virou um esforço grande demais. Mas escuta o que eu vou te dizer agora. Essa versão sua que ainda acreditava, ela não foi embora. Ela ainda tá aqui, enterrada debaixo de tudo que aconteceu, de tudo que você carregou. Embaixo de todas as vezes que você teve que ser forte, quando apenas queria ter fé. Ela sobreviveu. Porque se não tivesse sobrevivido, você não estaria aqui assistindo. Você não sentiria essa saudade. Você não estaria reconhecendo essa dor. A saudade que você sente de acreditar, de confiar, é a prova de que a fé ainda existe em você. A gente só sente saudade do que um dia foi real. E se você sente essa falta de fé, é porque ela foi real. Porque ela morou em você. Porque ela ainda é parte de quem você é. Por mais que esteja escondida, por mais que esteja cansada, por mais que esteja com medo de aparecer de novo e ser machucada outra vez, ela tá aí, dentro de você, esperando que você pare de ter vergonha dela. Recuperar a fé não é ingenuidade, é coragem. É muito mais fácil não acreditar. É muito mais seguro não esperar. É muito mais confortável não querer. Quem não acredita nunca se decepciona. Quem não espera nunca é abandonado. E quem não quer, nunca perde. Mas também nunca vive de verdade. Viver sem fé é viver no automático. É somente existir. É acordar, funcionar, dormir e depois se repetir tudo de novo. Sem aquela faísca que faz o dia ter sentido. Sem aquela leveza de acordar empolgado com o que está por vir. Sem aquela conexão real que só acontece quando você se permite estar presente de verdade. A vida sem fé é segura, mas é vazia. E você já sabe o que é esse vazio. É o que te trouxe até aqui. Então, o que você faz com tudo isso? Não existe uma fórmula. Não existe uma técnica que devolva a fé que a vida foi levando embora. Mas existe uma escolha pequena que você pode fazer hoje. A escolha de não deixar o que aconteceu no passado decida o que é possível no futuro. A escolha de reconhecer que as pessoas que te machucaram não são todas as pessoas. Que os planos que não deram certo não são todos os planos. Que as vezes que você tentou e falhou não definem todas as outras vezes que você pode tentar. A escolha de que mesmo com medo, mesmo com a cicatriz, mesmo com toda a história que você carrega, você pode acreditar em si mesmo. Você pode torcer por si mesmo. Não com a fé ingênua de quem nunca foi machucado, mas com a fé madura de quem já foi. De quem sabe o peso das coisas, de quem conhece a dor e mesmo assim decide acreditar. E essa fé é mais forte do que a primeira, porque essa fé foi escolhida. Não veio por padrão, veio por decisão. Veio depois de tudo. Essa fé é a que sobra depois que tudo passa.
e ninguém mais rouba ela de você. Se esse vídeo tocou em algo que você não conseguia nomear, compartilhe com alguém que você acha que precise ouvir isso. Às vezes, a mensagem certa na hora certa muda completamente a história, tá bom? Eu agradeço por estarem aqui e até o próximo vídeo.